Pinheiral, 6 de julho de 2021, 39ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Marco Antônio Pereira, Jordácio Elias Mendonça, Demóstenes José Nunes Paulino, Luiz Carlos da Silva, Carina Valim Pires, Leonardo Sergino Cabral, Mário Arthur Franco Garcia, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 38ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de julho de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovado e determino o senhor secretário que lê o expediente. Mensagem 011 de 2021, Pinheiral, 5 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente Marco Antônio Pereira, a presente alteração da Lei 395, de 8 de março de 2007, se faz necessária para adequação da legislação municipal aos comandos da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata o artigo 212-A da Constituição Federal, revoga dispositivos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras providências. Aguardando de vossas excelências a devida análise, estudos e debates, com a consequente aprovação da matéria, remeto a esta Igreja, Casa Legislativa, o projeto de lei em questão. No mais, pede-se a urgência de 30 dias para a votação prevista no artigo 29 da Lei Orgânica Municipal, com base no artigo 136 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Prefeito Ednardo Barbosa de Oliveira. Projeto de Lei número 43, de 6 de julho de 2021. Ementa. Altera e acrescenta dispositivos da Lei número 395, de 8 de março de 2007, e determina outras providências. Indicação 181 de 2021. Demóstenes José Nunes Paulino e Mário Arthur Franco Garcia, vereadores com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Administração, que seja realizado o reajuste com a devida atualização dos valores de diária e pernoite dos agentes públicos investidos no cargo de motorista da Administração Pública de Pinheiral. Indicação número 182 de 2021. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizada a chamada Operação Tapa Buracos por toda a extensão do bairro quilômetro 1 ao quilômetro 9. Indicação 183 de 2021. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado o conserto urgente da tampa do bueiro, localizado na rua João Ezequiel Generoso, na altura do número 287, em frente ao escadão do bairro Palmeiras. Indicação 184 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Saúde, que viabilize a construção de uma clínica de hemodiálise no município de Pinheiral. Indicação 185 de 2021. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nessa colenda casa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, que viabilize a expansão da rodovia Benjamin Constant, com acostamentos na lateral da via em ambas as faixas. Indicação 186 de 2021. Leonardo Francisco de Barros,
vereador com assento nessa colenda da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e ao Departamento de Fiscalização, que seja viabilizado com urgência a notificação de todos os proprietários de terreno vazio em nossa cidade para a limpeza dos mesmos. Não havendo mais matérias para o expediente, passaremos para o grande expediente e convido o vereador Demôncio José Nunes Paulino para que faça uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Pedindo permissão para falar sentado, senhor presidente. Permitido. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, quem nos acompanha, principalmente pelas redes sociais, Facebook. Eu fiz uma indicação conjuntamente ao novo vereador Mário Arthur em relação ao aumento aí da diária dos motoristas, uma vez que, por exemplo, quando eles viajam para o Rio de Janeiro, a diária é R$30, no caso do pernoite, R$150, tendo em vista que faz mais de 12 anos, segundo informações dos próprios motoristas, que não tem um ajuste, e a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, o salário mínimo, né, vem sendo ajustado todo ano, e essa diária foi ficando para trás. Então, hoje, é quase impossível um motorista viajar e ter o seu gasto, como, por exemplo, com alimentação, às vezes precisa beber uma água. Se ele for ficar num lugar muito longe, dependendo do local, ele não consegue pagar para poder pernoitar, né, tornando assim quase impossível esse valor. Então, a gente pede aí, por parte do poder público, a conscientização, a ajuda para essa classe aí que nos ajudam tanto no transporte, dentre outros. Uma parte, vereador. Concedido. Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, público presente e a população que acompanha a gente através das redes sociais. Eu queria, primeiramente, parabenizar o vereador Demôncio pela essa iniciativa. Isso é alvo constante de reclamação, com razão, dos motoristas da prefeitura. E eu e o vereador Demôncio, a propósito, já até conversamos com o secretário, com o Everton, com o Vaguinho, que eu sei que eles estão estudando uma forma para fazer esse reajuste. Então, a gente está aí para cobrar e vamos ficar no pé deles lá para que faça isso o mais rápido possível, porque esse valor de R$50 da diária, infelizmente, a inflação já comeu essa diária há muito tempo. Então, a gente tem que dar condições para os nossos servidores trabalharem da melhor maneira possível. Muito obrigado. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 39 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 39 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que dispõe sobre incentivo denominado IPTU Verde no âmbito do município de Pinheiral e dá outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Trata-se de um projeto de lei que estabelece incentivos no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, do imóvel com ações e práticas de conservação do meio ambiente. A proposta indica a aplicação de um desconto até o limite de 15% do valor do tributo, a serem avaliadas pelo Executivo, devidamente comprovadas junto a um órgão competente por meio de fotos, laudos e outros mecanismos. Conforme o artigo 225 da Constituição Federal, onde diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim, a Constituição Federal impôs ao poder público o dever de zelar pelo desenvolvimento sustentável, de acordo com o artigo 23, inciso 6º e 7º da Carta Magna. O município está habilitado para tratar de meio ambiente. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º, preservar as florestas, a fauna e a flora. Nessa senda, uma vez atendidas as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei 39 de 2021. Relator. Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 39 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que dispõe sobre incentivo denominado IPTU Verde, no âmbito do município de Pinheiral e dá outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 39 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que dispõe sobre incentivo denominado IPTU Verde no âmbito do município de Pinheiral e da outras providências. Em discussão. Presidente, mais uma vez, colegas vereadores, boa noite. Eu queria contar com o apoio de vocês na aprovação desse projeto de lei. Esse projeto foi uma promessa de campanha, uma ideia que a gente colocou na época do pleito eleitoral. E esse projeto de lei nada mais é que é um incentivo a ações sustentáveis dentro da nossa cidade. Então a gente sabe toda a crise ambiental que a gente tem passado no nosso país e há muito tempo o Estado, como um todo, já vem traçando ações para melhorar o meio ambiente, né? Um exemplo é o desconto do IPVA no GNV. Então nada mais justo do que a gente propor também dentro do nosso município uma ação. E essa ideia, ela vai dar o desconto de 15% no IPTU para as pessoas que têm como telhado de energia solar, reaproveitamento da água da chuva e outras ações. E dentro do meu projeto fica específico que é a Secretaria do Ambiente que vai fazer essa avaliação e eles que vão determinar se as pessoas têm direito ou não a esse desconto. Então, eu queria contar com o apoio dos colegas. Eu acho que é um projeto importante, principalmente pensando no futuro da nossa cidade. Tá bom? Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 40 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 40 de 2021, de autoria do vereador Luiz Carlos da Silva, que declara de utilidade pública municipal a organização religiosa Samba Ionene. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie, tem-se que o projeto em questão visa reconhecer e declarar a organização religiosa Samba Ionene, voltada para o caráter religioso, social, filantrópico, assistencial, educacional e cultural, entre outros, instituição de utilidade pública municipal. Desta forma, ao fazê-lo, o chefe do Executivo Municipal irá promover a valorização dos trabalhos da referida organização, eis que presta relevantes serviços à sociedade de Pinheiral, cujos objetivos são organizar, disciplinar e estimular os estudos e pesquisa de natureza religiosa.
O Centro Cultural Folha Grande Matriz, no qual esse é o nome fantasia da organização, trabalha com afinco visando sempre a divulgação da religiosidade e o desenvolvimento dos centros religiosos na cidade de Pinheiral, que contribui nesse importante trabalho. Nessa linha, tem-se que, cumpridos os pressupostos objetivos evocados em lei, impõe-se que o projeto prospere em sua totalidade. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 40 de 2021, de autoria do vereador Luiz Carlos da Silva, que declara de utilidade pública municipal a organização religiosa Unzaba e Onenê. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 42 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio essa comissão para parecer análise o projeto de lei número 42 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município de Pinheiral e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Trata-se de projeto de lei do vereador Mário Arthur Franco Garcia, de número 42 de 2021, que dispõe sobre o fornecimento de absorvente higiênico de forma gratuita para as estudantes da rede municipal de ensino. A proposição da lei vem de encontro à necessidade de se desenvolver uma consciência em torno da menstruação para que muitos ainda é um tabu, nem mesmo sendo mencionada pelo nome. Além disso, uma fatia da sociedade menos favorecida não tem acesso a esse item essencial para a saúde e a autoestima da mulher. Dessa forma, além de disponibilizar os produtos, as escolas devem promover rodas de conversa em outras formas de diálogo para a conscientização das estudantes acerca dos cuidados com a própria saúde em questão, envolvendo o período menstrual, além da importância de não faltar às escolas durante esses dias. Nessa senda, uma vez atendidas as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de abril de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei número 42 de 2021. Relator, Leonardo Francisco de Barro. Relatório. Veio a essa comissão para parecer análise o projeto de lei número 42 de 2021, de autoria dos vereadores Mário Arthur Franco Garcia e Carina Valim Pires, que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município de Pinheiral e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Relator, Leonardo Francisco de Barro. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 42 de 2021, de autoria dos vereadores Mário Arthur Franco Garcia e Carina Valim Pires de Oliveira, que dispõe sobre o fornecimento de absorvente higiênico
nas escolas públicas do município de Pinheiral e determina outras providências. Em discussão. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos os colegas vereadores. Eu queria contar com o apoio dos colegas na aprovação desse projeto, que foi feito por mim e pela vereadora Karina Valim Pires. E esse projeto tem por meio combater a evasão escolar e garantir a dignidade de adolescentes e as mulheres que frequentam as escolas públicas. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, público presente. Me sinto lisonjeado por ser coautora desse projeto de lei, juntamente com o vereador Mário Arthur. Eu, como mulher, sei das necessidades quando nos encontramos nesse período. E muitas das vezes, as adolescentes, as mulheres hoje, não vão até a escola por não ter, como comprar o absorvente. Então, eu peço aqui a aprovação dos colegas vereadores e agradecer aqui, parabéns, Mário Arthur, e pode contar comigo, tudo que for, não só representar, eu como única representante hoje, mulher, dentro desta casa, pode contar sempre comigo. Parabéns mais uma vez, vereador. Obrigada. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 43 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 43 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera e acrescenta os dispositivos da Lei 395, de 8 de março de 2007, e determina outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Veio a esta comissão o presente projeto de lei com vistas a alterar e acrescentar dispositivos à Lei 395, de 8 de março de 2007, que dispõe sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A presente alteração objetiva e necessária a adequação da legislação municipal aos comandos da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, são medidas que se impõem, cuja finalidade é adequar às necessidades e ao interesse público do município, o que não gerará impacto. Deve ser ressaltado que o projeto de lei revoga os dispositivos de lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, para atender às determinações que ora se fazem necessárias para a aprovação do Conselho. Ademais, não se vislumbra qualquer vício formal ou material no aludido projeto de lei, havendo perfeita compatibilidade entre o mesmo e a Constituição Federal e legislação afins. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Resolução número 02 de 2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de resolução número 02 de 2021, de autoria da mesa, que revoga as alíneas B dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 6º, acrescenta a linha C do inciso 1º e altera os anexos 2º e 3º do artigo 6º da resolução de número 105, de 20 de abril de 2016, e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que
que o mesmo versa sobre revogações das alíneas B dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 6º, acrescenta a linha C ao inciso 1º, altera os anexos 2º e 3º do artigo 6º da resolução de número 105, de 20 de abril de 2016, isso com vistas a sanear imperfeições havidas no quadro funcional da Câmara Municipal de Pinheiral e adequar os cargos comissionados às funções de direção, chefia e assessoramento. Isto com vistas a buscar atender o comando do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, no que se refere aos princípios que regem a administração pública, além dos pressupostos constantes no inciso 2º do artigo mencionado supra, posto que os cargos em comissão são exceções legais cabíveis somente para a função de direção, chefia e assessoramento, sendo certo que este é o entendimento consolidado da doutrina, jurisprudência e da própria excelsa Corte. Lado outro, esta Casa de Leis possui diversas recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de tutela coletiva, Núcleo de Volta Redonda, nesse sentido, sendo impericioso que se vote a presente proposição a fim de buscar corrigir eventuais imperfeições do quadro funcional do Legislativo Municipal e permitir uma maior adequação dos tais cargos e funções aos termos da lei. Dessa forma, o voto por sua aprovação. Relator, Leonardo Francisco de Barro. Parecer da comissão. A comissão acompanha com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, projeto de lei número 043 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera e acrescenta o dispositivo da lei número 395, de 8 de março de 2007, e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, redação final. Agora você vai ler esse aqui, cara. Agora você tem que ler esse outro. Repete ali. Repete ele. Repete ele. Mas repete ele. Repete ali. Leu. Comissão, parecer. Comissão de Legislação, Justiça e redação final. Referência. Projeto de resolução número 002 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a essa comissão para parecer e análise o projeto de resolução número 002 de 2021, de autoria da mesa, que revoga as alíneas B dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 6º, acrescenta a linha C ao inciso 1º e altera os anexos 2º e 3º do artigo 6º da resolução de número 105, de 20 de abril de 2016, e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a revogação das alíneas B dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 6º, acrescenta a linha C ao inciso 1º, altera os anexos 2º e 3º do artigo 6º da resolução de número 105, de 20 de abril de 2016. Isso com vistas a sanar imperfeições havidas no quadro funcional da Câmara Municipal de Pinheiral e adequar os cargos comissionados a funções de direção, chefia e assessoramento. Isso com vistas a buscar atender o comando do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, no que se refere aos princípios que regem a administração pública, além dos pressupostos constantes no inciso 2º do artigo mencionado supra, posto que os cargos em comissão são exceções legais cabíveis somente para a função de direção, chefia e assessoramento, sendo certo que este é o entendimento consolidado da doutrina, jurisprudência e da própria excelsa Corte.
Outro lado, esta Casa de Leis possui diversas recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público de Tutela Coletiva, Núcleo de Volta Redonda. Neste mesmo sentido, sendo impericioso que se vote a presente proposição a fim de buscar corrigir eventuais imperfeições no quadro funcional do Legislativo Municipal e permitir uma maior adequação dos tais cargos e funções ao termo da lei. Desta forma, o voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de junho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de resolução número 02/2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a essa comissão para parecer e análise o projeto de resolução número 002/2021, de autoria da mesa, que revoga as alíneas B dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 6º, acrescenta a linha C do inciso 1º e altera os anexos 2º e 3º do artigo 6º da resolução de número 105, de 20 de abril de 2016, e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre revogações das linhas B dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 6º, acrescenta a linha C ao inciso 1º e altera os anexos 2º e 3º do artigo 6º da resolução de número 105, de 20 de abril de 2016, isto com vistas a sanear imperfeições havidas no quadro funcional da Câmara Municipal de Pinheiral e adequar os cargos comissionados às funções de direção, chefia e assessoramento. Isto com vistas a buscar atender o comando do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, no que se refere aos princípios que regem a administração pública, além dos pressupostos constantes no inciso 2º do artigo mencionado supra, posto que os cargos em comissão são exceções legais cabíveis somente para funções de direção, chefia e assessoramento, sendo certo que este é o entendimento consolidado da doutrina, jurisprudência e da própria excelsa Corte. Lado outro, esta Casa de Leis possui diversas recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público de Tutela Coletiva, Núcleo de Volta Redonda. Neste mesmo sentido, sendo impericioso de que se vote a presente proposição a fim de buscar corrigir eventuais imperfeições do quadro funcional do Legislativo Municipal e permitir uma maior adequação de tais cargos e funções ao termo da lei. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de resolução número 02 de 2021, de autoria da mesa diretora, que revoga as alíneas B dos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 6º, acrescenta a linha C ao inciso 1º e altera os anexos 2º e 3º do artigo 6º da resolução número 105, de 20 de abril de 2016, e determina outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 34 de 2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 34 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que fixa o vencimento base dos servidores públicos do município de Pinheiral e determina outras providências. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que este se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário.
Nessa linha, tem-se que, cumpridos os pressupostos objetivos evocados em lei, impõe-se que o projeto prospere em sua totalidade. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei número 34 de 2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 34 de 2021, de autoria da mesa diretora, que fixa o vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pinheiral, Rio de Janeiro. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que este se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 34 de 2021, de autoria da mesa diretora, que fixa o vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Pinheiral. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia. Senhor presidente. Pela ordem. A gente não votou o parecer da Comissão de Orçamento nem da Educação com relação ao projeto 043. Gostaria de pedir questão de ordem, juntamente com o vereador Léo Barros. A gente entende que a pauta hoje foi extensa e não foi lido somente da Comissão de Constituição e Justiça, referente ao projeto 043 do Poder Executivo. Não foi lido e nem votado o parecer da Comissão de Orçamento. Na hora que foi lei de orçamento, leu a do 002. Vamos suspender aqui por 2 minutos, que acho que ele não está aqui. Vamos suspender por 2 minutos a sessão. Mas eu assinei então lá atrás.
comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Veio a esta comissão o presente projeto de lei com vistas a alterar e acrescentar dispositivos da Lei 395, de 8 de março de 2007, que dispõe sobre a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A presente alteração objetiva e necessária a necessária adequação da legislação municipal aos comandos da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, são medidas que se impõem cuja finalidade é adequar às necessidades e o interesse público no município, o que não gerará impacto. Deve ser ressaltado que o projeto de lei revoga dispositivo de lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, para atender às determinações que ora se fazem necessárias para aprovação do Conselho. Ademais, não se vislumbra qualquer vício formal ou material no aludido projeto de lei, havendo perfeita compatibilidade entre o mesmo e a Constituição Federal e legislação afins. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de junho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei 43 de 2021. Relator. Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de lei número 43 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos de lei 395, de 8 de março de 2007, e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averigo que esse se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de julho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Educação e Cultura. Parecer. Comissão de Educação e Cultura. Referência. Projeto de Lei número 43 de 2021. Relator. José Augusto dos Santos Cardoso. Relatório. Veio a essa comissão para parecer e análise o projeto de lei número 43 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Pinheiral, que altera e acrescenta dispositivos de lei 395, de 8 de março de 2017, e determina outras providências. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. O atual projeto de lei se reveste de legalidade, inexistindo qualquer óbice à sua aprovação. Todavia, somente o plenário pode apreciar decisivamente o mérito. Assim, assinalo meu voto favorável. Relator, José Augusto dos Santos Cardoso. Parecer da comissão. Pelas conclusões do ilustre relator, Câmara Municipal de Pinheiral, 6 de junho de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, projeto de lei número 043 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera e acrescenta o dispositivo da lei 395, de 8 de março de 2007, e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 40ª sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de julho de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.